Muito bem, estamos ao vivo, a paz do Senhor, povo de Deus. É uma alegria ter você conosco aqui no dia de hoje para mais uma live aqui no canal. E hoje a live está imperdível. Hoje eu tenho aqui a companhia do meu amigo Pastor Gisley ao vivo. Ao vivo é uma bênção, Pastor Gisley. E a gente vai falar um assunto aqui muito grave que está acontecendo hoje, nesse século que estamos vivendo. É a doença que tem mais atingido as pessoas. Por quê, irmãos? Porque é tanto caos que as pessoas não sabem mais o que faz. E aí começa a entrar em pânico. Quero aqui mandar um alô para cada um de vocês que estão conosco aqui já ao vivo. Ó, deixa aquele like abençoado para abençoar o canal. O like é muito importante para ranquear a live para mais pessoas. E não esqueçam de compartilhar, irmãos. É muito importante o seu compartilhamento. Quero aqui mandar a paz para cada um moderador. Deus abençoe para cada um inscrito, para cada um membro que tem nos auxiliado aqui no canal. A paz do Senhor, meu querido pastor Gisley. A paz do Senhor Jesus, pastor Rodrigo, para nós motivo de muita alegria estar aqui nesse canal Povo de Deus, um canal abençoado, a qual nós temos aí sempre compartilhado, sempre assistindo, acompanhando o crescimento e o desenvolvimento deste canal. Amém. Louva a Deus pela sua vida, pela sua família, e eu creio que tem coisas boas aí para nós nessa tarde, né? Então já peço aí você compartilha para pelo menos aí umas 10 pessoas cada uma, vai compartilhando, porque para nós, irmãos, é um motivo de alegria e também um motivo de preocupação, né, pastor Rodrigo? Do assunto que nós iremos tratar, que é de suma importância, porque é algo que está aplacando aí em pleno século XXI que nós estamos vivendo. Então nós estamos aí para esclarecer, tirar dúvida e também estar passando informações aí para os irmãos. Meus amados, tem muitas pessoas que estão buscando informações, dia a dia, todo dia busca informações, só que a pessoa mesmo, pastor Gisley, posso a palavra correta, sucumbindo dentro de casa. Tem pessoas que é refém dentro da sua própria casa. Não consegue sair de casa porque o medo não deixa, e um sentimento de inferioridade, aquele sentimento de ficar sempre em casa, escondido de tudo e de todos, não é verdade? Se acha menos do que as pessoas. E as doenças, tem um nome, né? Doenças psicomáticas, que tem atuado nessa esfera de uma forma silenciosa. E boa parte dessas doenças, existe um trabalho por trás do mal que ainda impulsiona a doença ficar mais grave ainda do que já é. Pastor Gisley, eu gostaria que o senhor fizesse aí uma breve introdução sobre o assunto e nós vamos entrar nos tópicos para nós tratarmos sobre essa questão tão importante hoje na vida da igreja, porque o mundo jaz do maligno, não é verdade? Mas a igreja, irmãos, não tem se blindado nessas questões das doenças psicomáticas, pastor Gisley. Bem na verdade, pastor Rodrigo, a gente tem que saber distinguir a raiz, né, do problema, da enfermidade. Nós temos que ir na raiz da situação, onde ela está, geralmente, o que está gerando aquilo, como você colocou bem aqui, em questão do medo. O medo, ele automaticamente, uma pessoa medrosa, a própria imunidade do corpo, da saúde da pessoa, o medo faz com que ele trava, a imunidade da pessoa cai. Você pode ver que a pessoa, quando está no estado de medo, a adrenalina vai lá embaixo, né? A imunidade da pessoa cai, a pessoa medrosa. Por exemplo, nós passamos aí agora essa situação, né? Estamos passando, enfrentando ainda, que não acabou, situação dessa doença, né, que aplacou todo aí o mundo, e as pessoas com medo de sair de casa, com medo de ir para o parente. Hoje não, por causa das vacinas, graças a Deus aí nós temos aí os recursos que estão vindo, estão melhorando, mas enfim, pessoas que o medo, até hoje tem pessoas que têm medo, pastor Rodrigo. Até hoje tem pessoas que não tiram o pano da cara nem pagando. Não tira. Então o que acontece? Qual é a raiz disso? Como curar isso? Porque há doenças, é claro que nós, bem na verdade, nós sabemos que doenças físicas também existem, mas também nós temos que entender que doenças espirituais estão por trás.
hoste das maldades, né, potestade das maldades estão também por trás, aproveitando aquela situação ali, vamos dizer assim, do medo de uma pessoa que está ali, quem sabe, a pessoa ela tá ali propícia àquela situação, por exemplo, espírito de inferioridade, o medo, né, e uma doença aí que, infelizmente, é a doença que no mundo ela tem sido a número 1, que é a depressão. Então nós temos que distinguir o que é depressão e opressão. Eu, como um crente, eu posso ficar depressivo? Se eu chegar depressivo, isso é demônio? Isso se pergunta muito. Em média, a gente trabalha aí atendendo 15, 20 pessoas por dia, né? E um dos problemas, a doença do século, se chama depressão. E só Deus sabe, só quem já passou sabe o tanto que essa doença é silenciosa, né? Mas eu, como um cristão, eu posso passar por isso? Entenda, nós estamos sujeitos a tudo. Existe a diferença, nós devemos distinguir o que é depressão e opressão. Irmãos, preste bem atenção agora, porque esse é forte. Né? Eu ia deixar para o final, mas o pastor GG já está fazendo já um avanço aí bem bacana. Gente, ó, por isso que é importante você compartilhar, porque tem pessoas que precisam dessas informações. Nem tudo é demônio, tá? Isso o pastor vai explicar certinho para não ter confusão. Eu sei que não é fácil, esse tema é um tema complexo, porque muitos acham que é demônio. Né? E não tira a razão que não seja também uma opressão, dependendo do caso da pessoa. Cada caso, irmãos, é um caso. Um crente pode ficar depressivo? Daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão. Pastor Gisley, depressão é uma doença ou é demônio? Forte, hein? Depressão é uma doença. Considerado pela OMS, né, a depressão, ela desencadeia, ela é uma doença, né? Ela é uma doença que é desencadeada por outros meios que vêm até chegar a esse estado final. Por exemplo, como que eu faço, pastor Rodrigo, para combater ou pelo menos para você ver o rastro da pessoa que está depressiva? Primeira coisa, a pessoa quer se isolar, isolamento. A pessoa que ela está com síndrome da depressão, ela não tem ânimo para fazer nada, né? Ela começa a se isolar, ela começa a sumir das redes sociais, daquele que era o rotineiro dela, ela começa a sumir, né? Ela não quer aparecer, ela começa a sumir, ela começa a não dar uma atenção nem para as pessoas e nem para si próprio. Então isso daí já são sinais que nós temos que estar bem atentos, são sinais evidentes dessa doença, que não é brincadeira, porque ela desencadeia a depressão. Ela está entre os quais as doenças do século XXI, por mais tenha aparecido, ela está no ranking. É a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, porque vem desencadeando tudo isso. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Olha só para você ver que através de pastor Rodrigo, desencadeia todos os outros transtornos, né? Sim. Todos os outros transtornos. Olha aí, transtorno alimentares e obesidade. Tem pessoa, o nosso Brasil, ele está comandando o ranking, gente. Isso é preocupante. O Brasil, ele está no ranking de pessoas obesas. E aí você tem que saber a raiz. Nem tudo é genética. Às vezes uma pessoa depressiva, ela não vai se cuidar. Ela não vai pentear o cabelo mais, como antes, ela só quer ficar deitada, ela quer ficar num quarto escuro. O mundo de uma pessoa que tem esse síndrome é querer o escuro. Olha aí, uma participação. A Fernanda vai dizer, confirmando ali, a verdade. Eu já tive e só queria ficar no escuro. Tá vendo? Tá vendo que é aí que nós temos que entender, queridos, porque se nós, como queremos assim, uma vida na luz, qual é o porquê? O porquê de ficar no escuro. Então, por isso nós temos que entender o que é a opressão e o que por trás da depressão tem a opressão maligna. Olha que legal. Então, vamos lá por parte. A depressão, né, pastor Zé? Você falou que é uma doença, mas existe a depressão junto com a opressão, que aí o demônio se utiliza da fraqueza da pessoa ali naquela situação, e aí vem, então, a opressão sobre ela. Aí, no caso, aí ajuda ainda o demônio a acabar com a pessoa, né? Sim, sim. Nós temos aqui relatos bíblicos, por exemplo, a Bíblia diz aqui em Lucas, em Mateus, né?
capítulo de número 15, que uma mulher cananeia procura Jesus. Por quê? Porque a filha dela estava miseravelmente possuída por um espírito maligno. O mundo real, gente, ele é evidente. Ele existe, tá? Não é brincadeira, porque a meta do inimigo é matar, roubar e destruir. Verdade. Né? E colocar doenças. Jesus veio para quê? Para levar todas as nossas doenças. O profeta messiânico, o profeta Isaías diz, ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidade. Ou seja, ele levou. Ah, mas então eu sou crente, eu não posso pegar uma gripe? Eu não posso pegar... Tem gente que chegou a falar comigo, eu peguei essa doença aí, chamada aí a doença do ar, né? 2 vezes. Alguém falou, mas você é pastor. 2 vezes. E eu encontrei com 2 jovens, uma debatendo com a outra, pastor Rodrigo. Ah, mas eu sou ungida, né? Eu não pego essa doença porque eu sou escolhido e ungido. Eu falei, eu também sou. Eu sou pastor. Nós estamos livres? Não. Por quê? Matéria, carne. Nós ainda estamos nessa terra. Enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos à doença, a ficar doente. Eu tenho 44 anos, agora o povo vai saber a minha idade, né? 44 anos de idade, eu passei por uma cirurgia na minha vida, que foi retirada da vesícula, né? E aí é o problema, eu sou crente, então se eu morrer eu vou para o céu mesmo, então eu não preciso me cuidar? Negativo, você tem que se cuidar, tem que ter a rotina do médico, tá? Não, o problema é que hoje muitos espiritualizam tudo. Ainda existe muitas pessoas que querem espiritualizar tudo. Eu não vou me cuidar, eu vou comer mesmo, não vou fazer uma caminhada, não vou no dentista, não vou, aí tá aí, né? Tudo bagunçado, a saúde. Por quê? Por falta de conhecimento. Jesus falou bem claro, o meu povo erra por não conhecer as Escrituras. E, infelizmente, posso dizer, as pessoas hoje estão tão viciadas na informação e esquecem de cuidar de si mesma. De si mesmo. E que é um importante, né? E muito importante, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o quê? Principados, potestades, hoste das maldades nos lugares celestiais. Muito bem. E a gente vai acompanhando, irmãos, e vê que as pessoas... Por exemplo, tem live aqui que é uma bênção, né? Aí quando acaba a live, alguém tá me chamando no zap, porque o filho tá nas drogas, porque o esposo tá daquele jeito, porque a casa tá uma guerra. Ou seja, a pessoa está em busca de informação, mas a casa dela está de ponta cabeça. E não sabe como se curar, não sabe... nem tudo, irmãos, você vai conseguir... Só se você está sozinho, isolado. Você tem que ter uma ajuda de um profissional. Exatamente. Né? E o que podemos observar é muito nítido. A medicina está aí, nós não podemos, né, desmerecer quem foi levantado por Deus e colocado. Se existe a psicologia, por exemplo, se você falar, eu sou um pastor, eu vou lá no psicólogo. Tem gente que, pastor Rodrigo... se falar que foi no psicólogo, meu psicólogo é Jesus, eu não preciso. Gente, nós temos que entender uma coisa, nós temos que ter maturidade. A Bíblia diz, Romanos capítulo 12, Paulo falou assim, não vos conformeis com este mundo, né, em que há mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, por muito tempo atrás, se espiritualizava tudo, agora nós temos que ter uma mente aberta. Em termos de cuidar, de ir num médico, é pecado um crente procurar um psicólogo? Não, não é pecado, é necessário. Nós estamos vivendo no século XXI, pós-modernidade, parece que está tudo dentro de uma panela de pressão, a ponto de estourar. As pessoas estão nervosas, pessoas desequilibradas emocionalmente, né? Duas áreas que têm abatido muito, pastor Rodrigo, a questão do ser humano hoje, questão familiar e questão financeira. A financeira acho que é uma das mais principais, né? Tem a familiar, claro, mas eu acho que... Porque sentimental, né? Quando falta o dinheiro, falta a finança, atinge a família. Então, eu coloco a finança em primeiro lugar nessa questão. Tem pessoas que não conseguem administrar o que tem, ganha, vamos supor, um salário X no mês, no segundo dia já não tem mais nada. Aí é o que eu falo. Né? A gente também, nós temos uma consultoria também de gestão empresarial, aí é onde a gente fala, controle. Tem pessoas, por exemplo, aí tudo coloca, não é que nós estamos defendendo o diabo. Meu cartão esse mês, o sangue de Jesus é o diabo. Não é, o diabo não pegou seu cartão, o diabo não foi lá e digitou sua senha. Isso é falta de quê? Falta de controle, de administração. Por exemplo, quem ganha 1.000, gasta 2.000,
Aí vai ter prova. Cadê a realidade? Então nós temos que viver na realidade. E é bem na verdade que, como você falou, o que traz para nós como homem, eu falo como pai, chefe de família, o que me traz dignidade? O trabalho. O trabalho traz a dignidade para o homem. Né? Agora imagine uma pessoa sem trabalho. Ele vai sentir-se inato. Não pode pagar uma força, né? Como vocês chamam aqui em São Paulo, né? Força. Lá no Goiás a gente chama lá energia, né? Mas é a mesma coisa. Uma água, né? Ir lá fazer algo diferente, ir numa pizzaria uma vez por mês, né? Sair da rotina. E isso tem que ser planejado. Nós damos palestra também para gestão empresarial, isso se chama planejamento financeiro. Você tem que se planejar. Aí tem pessoas que estão tão desequilibradas, e aí depois entra por exemplo, dívida de cartão e tantas coisas. Vira uma bola de neve. E dívida vira uma bola de neve, e aí tem pessoas que até, né, tira a sua própria vida porque o sufoco veio, sufocou e não aguentou a pressão. E aí os demônios, né, se aproveitam dessa situação para poder pôr mais lenha na fogueira, não é verdade, pastor? Posso dizer. Ou seja, irmão, o mundo espiritual existe, irmão. Ele está aí. Então, quando eu não consigo dominar as minhas finanças, não tenho paz no convívio familiar, a minha família não tem uma estrutura espiritual. Então, tudo combina, irmãos, para um fracasso total. É por isso que você vê hoje, pastor Girei, um grande índice de pessoas... de casamentos destruídos, filhos nas drogas. Por quê? Porque a família não tem mais aquela conexão. Poucas famílias procuram buscar ir na igreja, levar os filhos para crescer na igreja, né? E ainda assim, pode ocorrer ainda problemas familiares. Você imagina quando a família é jogada a ermo, irmão. Como está vendo aí? Nós estamos vendo aí uma crescente muito grande do arco-íris, a bandeira do arco-íris aí, do gênero. Só tudo Deus. Isso aí, irmãos, a família está cada vez mais ficando fraca, nós dizendo. E as pessoas não estão buscando em Deus e nem buscando recursos que podem ajudá-lo a se manter em pé. Por exemplo, aqui, pastor Zé, tem alguns sintomas. Se você aí na live, se você estiver conosco acompanhando aí e algum desses você estiver sentindo, avisa aí, tá? Olha lá, ó. Aqui, pastor Zé, tá falando aqui, ó, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá, aqui. Duas delas aqui, pastor Rodrigo, lembrando Pode falar aí, que o Brasil lidera com mais casos de ansiedade, que a ansiedade ela desencadeia a depressão. Em primeiro do ranking está a ansiedade com 63%, certo. E depois vem a depressão com 59%. Ali. Por quê? Mas por que da ansiedade? Porque a sociedade de hoje, ela cobra isso. Ou seja, nós vivemos um mundo, um século muito materialista. A sociedade hoje, ela cobra, por exemplo, se você tem um carrinho mais ou menos, não está passando da hora de trocar. E aquilo aí você vai ficar sufocado. Não por você, mas pelas pessoas. As pessoas hoje querem que você vive o patamar e o grau de vida elevado que elas levam, ou ali tranquilo, quando na verdade a realidade financeira de cada um, é cada um que sabe onde, como diz o outro, onde o cinto aperta. Verdade. Né? Muito, como você disse, vai por causa que o outro tá falando para mostrar que tem status, vai lá e compra aquele carro zerado, mas o boleto... A Bíblia vem... A Bíblia vem no porta-luva. Então, é coisa assim, irmão, que nós temos que viver a nossa vida de acordo com os padrões que nós temos hoje. E aí que vem os problemas que vamos colocar aqui, ó. Por exemplo, lá, pastor, ó, alterações gastrísticas como um enjoo, dores, queimação ou gastrite nervosa. Meu Deus. Muito isso. Insônia, manchas roxas ou avermelhadas espalhadas pelo corpo, dores de cabeça constante, sem motivo aparente, sensação de sufocamento ou de falta de ar, angústia, né? Alma angustiada, desinteresse pelas atividades de rotina, batimentos cardíacos acelerados, queixas de dores generalizadas. Todo dia tá quebrado. Todo dia tá... Isso aqui é bom a gente também frisar, questão de sufocamento ou falta de ar e desinteresse pelas atividades de rotina. E uma delas também em termo até do casal, pessoal, de intimidade, de um procurar o outro. Talvez a mulher não entende, porque o homem, ele pensa, a mulher fala, né? Então o homem é uma caixinha do pensamento e a mulher, ela fala, ela expõe, ela coloca para fora.
Então, para o homem, se ele está com um problema aqui, ele vai ficar dentro daquilo, remoendo ele ali, tem uma dívida para pagar, tem outra, então ele vai... Então, quando a pessoa está com essa situação, até em questão do rendimento, a questão da intimidade do casal, cai, a pessoa tem que estar preparada para entender isso, né? Talvez é um processo ali de perca, é um processo desse aí que a pessoa está passando, de uma depressão, de uma opressão, e a pessoa não está entendendo, uma ansiedade, né? É o que nós estamos falando, que o mundo pós-moderno nos leva a tudo nossa, hoje, pelo mundo hoje, você vale aquilo que você tem. Exatamente. Né? Pastor, olha que diz a Marla, olha lá que interessante, ó. Batimentos cardíacos acelerados, a situação da pessoa fica, né? Queixas de dores generalizadas, fadiga sem causa aparente, cara tá corpo pesado, tá cansado, mas dorme, não descansa. Levanta cansado, né? Falta de concentração, irritabilidade, sonolência, desânimo e fraqueza. Olha, gente, muita coisa, né, pastor? Muita coisa. Para você ver que uma desencadeia aí várias séries de situações. O nosso corpo, ele é como uma árvore, né? Tem várias ramificações nele e cada um tem suas necessidades, suas vitaminas. Nós somos sabedor disso e aí deixo aí um conselho para quem é ruim para comer alimentos, né, que tem vitamina. Nós precisamos de vitamina, porque tudo isso aí está no corpo humano. Ó. Tudo isso aí vai desencadear uma área da nossa vida. Por exemplo, às vezes você pode tomar um remédio para uma dor de cabeça e atacar o estômago. Às vezes você vai tomar um remédio para uma dor no estômago e ataca. Então nós temos que combater na raiz. Às vezes pode ser um problema psicológico, né? Onde a pessoa ali está chateada, onde a pessoa foi, quem sabe ali, sofreu um dano psicológico e vai desencadeando. Por exemplo, falta de perdão, a pessoa tem dificuldade de se perdoar, então vai causando ali uma doença dentro da própria pessoa. Isso que nós falamos para vocês, irmãos, cada item foi uma doença psicomática. Agora, aqui embaixo, pastor, a minha irmã perguntou ali agora, se tudo isso é sintomas de depressão. Aí agora que vai entrar os comportamentos. Olha lá, transtorno. Porque quando você gera todo aquele problema que nós leu agora, vem transtorno de ansiedade, sim, vem depressão, preocupação intensa com o surgimento de qualquer doença futura. Acabou essa agora, vai vir outra. Uhum. Né? Transtorno alimentar, obesidade. Exatamente. Olha lá, ausência de resposta aos medicamentos e a situação dos efeitos colaterais, medo descontrolado sobre a gravidade de sintomas que nem representam tanto risco. Esse negócio é bom salientarmos também, aproveitando esse último que você falou do medo. Eu carreguei uma pessoa, uma mulher, um dia, ela falou assim para mim, pastor, eu gostava de andar muito de carro e eu parei. Falei, mas por que a senhora parou? Ela falou assim, eu criei medo do trânsito de Goiânia, né? Pegou trauma. Pegou trauma, né? E aí veio o trauma, veio o medo, e ela veio com... Aí entrou... Ela disse que está tratando contra o síndrome do pânico. Olha aí. Ela disse que deu um blackout nela no meio da avenida, os carros buzinando, e ela teve que ligar para o filho dela para buscar ela, porque foi instalado nela o síndrome do pânico. Medo, né, de ver... Um cara bateu no carro dela e ela ficou com medo, e ela disse... Ela falou, ela vendeu o carro. Ela falou, eu ando de Uber, às vezes eu ando de carona, mas eu mesmo dirigindo, eu não quero tão cedo, por causa do síndrome do pânico, do medo. O comportamento, aliás, a ação que ela cometeu gerou o comportamento. Gerou outro comportamento. E ela não conseguiu mais controlar e desencadeou outras doenças, como tá aí, ó. Vem outras doenças desencadeantes se não for tratada e não for à procura de uma ajuda, né, de um profissional. Gente, a medicina tá aí para nós cuidarmos. Não é pecado, não é porque você é feio um crente, um pastor, um obreiro, alguém, um cristão. Um psicólogo, não, gente, ele tá ali para isso, é para ajudar. Né? Nós não podemos ficar achando que nós somos crentes, somos super... Nem Jesus foi super-homem. Um exemplo, pastor, dizer, não sei se os irmãos concordam comigo, aí se você quiser olhar no comentário, porque aqui eu não estou usando a tela, mas aqui. O que acontece? Na igreja... Olha aí, a irmã colocou lá, às vezes aparece a mancha roxa do nada. Vamos lá. Olha lá, que nós colocou lá, né? Olha lá, a irmã Érica Ferreira. Moderadora do canal. Olha lá. As manchas roxas do nada e tenho medo de andar sozinha, não saio sozinha
De jeito nenhum. Aí, isso aí já é... É nítido. Por exemplo, eu já sofri um assalto. Quem já sofreu um assalto aqui, passou por uma situação dessa, vai concordar comigo. Né? Quando eu sofri o assalto, veio 3 meliantes, né? Virou uma esquina, colocou o revólver no meu peito, levou meu carro, dinheiro, levou tudo. Aconteceu com você? Comigo, em 2016, eu passei por um assalto. Misericórdia. Então, assim, determinado horário, eu, por exemplo, como era 3, quando eu via 2 pessoas ou 3, eu já ficava com aquilo na minha cabeça, vai me assaltar, vai me assaltar. Por quê? Porque o cérebro, ele é um programa, o nosso cérebro é um programa, né? É um computador, né? O nosso cérebro. Então, até sair aquela imagem, é questão de tempo, você tem que tratar, você tem que vencer essa situação. Porque senão depois você vai ficar trancado dentro de uma casa, vai desencadear outro tipo de doença, né? E vai ser prejudicial para você. Eu passei por isso, né? E aí vem mesmo, hoje eu tenho, claro, as medidas cabíveis, né, de proteção, como eu já fui ex-militar hoje, como no dia que aconteceu eu dei um vacilo, né? Porque estavam no horário bem tarde e eu estava numa rua não muito clara, tudo questão de segurança. Então, às vezes, é um erro nosso mesmo que desencadeia um problema, mas eu ficava nas 2 semanas para frente, eu fiquei com medo. Quando eu via 3 camaradas, eu falei, meu Deus, achava que todo mundo era assaltante. O medo, né? Aquele medo. O medo. Então, olha aí, é o caso da nossa irmã. Às vezes aparecem as manchas roxas, do nada ela tem medo, né, de andar sozinha, né, e não sai sozinha de jeito nenhum. Ou seja, ela tem a necessidade de ter alguém do lado dela. Ainda bem que a Érica Ferreira, hoje, ela tem um ministério infantil, cuida do ministério infantil na igreja onde ela tá, né? Acho que é Campinas. Acho que é Campinas, né, Érica? É isso mesmo, né? O que acontece, pastor G? Ainda bem que ela tá na igreja. Se ela não estivesse na igreja, ela já ia desenvolver um comportamento do lado da opressão. Que nós falamos aqui, né? Que é um dos comportamentos. Tem depressão, preocupação intensa, por exemplo aqui, ó, tendência de interpretar sensações físicas consideradas normais como um provável sinal de doença física grave ou incurável, ato de manter consultas repetitivas com o mesmo médico, gasto acessível, ou buscar profissionais de diferentes especialidades que julga necessário, demandas de consultas urgentes para sintomas não aparentes ou mínimos. Aconteceu alguma coisa, se uma manchinha, não, isso aqui é câncer, tem que correr. E acaba que a pessoa entrando nesse loop. Ainda bem que é Limeira, é verdade, é Limeira. Então, irmã Érica, isso que a irmã colocou aí é muito preocupante. Precisa procurar, né, um profissional para orientar a irmã, claro, porque isso acaba criando um comportamento e o comportamento gerando sintomas que possam deixar a irmã de escanteio. Isso não vai acontecer porque eu sei que a irmã está em Cristo e a irmã buscando ajuda. Estamos aqui para ajudar também, a irmã pode buscar a nossa ajuda e com certeza a irmã vai vencer no nome do Senhor Jesus. Pastor Gisei, eu sei que tá bom o assunto, mas... Eu acho que o povo tá gostando, tá gostando. Já estamos com 147 pessoas ao vivo. Esse assunto, nós sabemos, eu criei a capa, e o título é um assunto que não tem muito engajamento, mas o povo precisa saber, irmãos. Nem tudo é demônio. Você precisa buscar um profissional na área para você vencer. Porque assim, o demônio, como eu disse no começo, ele vai se apropriar daquilo que já está com você acontecendo e vir com uma opressão como bem maligna. O pastor colocou. Pastor, tem como você fazer um exemplo, distinguir opressão de depressão? Por exemplo, opressão. Opressão é uma... Quando a Bíblia diz que o nosso adversário anda ao nosso derredor procurando uma brecha, quais são essas brechas que o inimigo entra? Aí vem toda a palavra de Deus, da brecha da mentira, né? Da brecha daquele, é uma mentirinha aqui, vai dando brecha. O pai da mentira é quem? É o inimigo, né? Diabo. É o chifrudo, fedorento. Então, assim, ele entra na legalidade que nós damos, né? Então, o diabo, ele está ilegal nessa terra. Para ele agir lá no jardim do Éden, ele precisou usar um corpo. Ele usou o corpo de quem? De uma serpente, porque ele está ilegal. Quando ele foi lançado do céu para a terra, o corpo dele, ele precisa de usar corpo. Ele vai usar corpo de quem? Ele vai entrar na onde? Né? Jesus falou sim que nós é comparado com uma casa. Mateus 12, 43, é bem claro deixar aí, Mateus 12, 43, a Bíblia diz que quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos e secos procurando repouso. E se ele não encontrar, ele diz, voltarei para ver como está a antiga casa. Né? E se ele encontra a casa abandonada, vazia, desocupada,
ele volta e volta com mais 7. Se uma pessoa com um estado possessivo já é terrível, imagine com 7. 7 mais 1, 8. Né? Verdade. O que ele quis dizer aí? Jesus veio na casa somos nós. Paulo diz, nós somos a casa, nós somos morada, somos o templo do Espírito Santo. Então Jesus veio para a sua vida, ele limpou a casa, né? E aqui eu tenho certeza que tem várias mulheres aqui que gostam de arrumar casa, de mudar um móvel. Eu também gosto, eu sou um homem que eu gosto de mudar. Tem dia que eu vou arrumar minha casa, eu falo, não, isso aqui não tá bom aqui, eu vou lá e mudo, né? Jesus limpou a casa, depois da casa limpa, você vai encher ela, colocar um móveis aqui, colocar algo ali, outro aqui. E se a casa ficar vazia, o que é isso? Se eu não ler Bíblia, se eu não orar, se eu não congregar, se eu não estar no meio do povo de Deus, eu vou ficando vazio. E se a casa ficar vazia, a Bíblia diz o quê? Que se o inimigo voltando, porque ele vai ficar voltando, procurando outro corpo, outra pessoa que não perdoa, outra pessoa que só xinga, que chama, porque tem gente que atrai com a boca, atrai. Né, a maldição, xingamento, né, aquelas coisas. Tem poder, né? Tem poder. Então, assim, a minha casa tá limpa, eu tenho que entender. Tanto pro bem como pro mal, proferiu a palavra. Tem poder. Tem poder. A palavra, seja ela benéfica ou maléfica, ela vai surgir algum efeito. Se for coisa boa, vai ter coisa boa. Né? Por exemplo, é bem na verdade, nós temos que orientar os irmãos também para tomar o cuidado. Ah, a minha gastrite. Ah, a minha diabetes. Ué, peraí, é sua. Eu não tenho doença. Porque se Jesus levou, não é minha. Né? Então, quando o espírito imundo sai da casa, ele anda por lugares adicentes. Então, se ele voltar e te encontrar vazio, é por isso que você tem que buscar Deus, tem que ter momento de oração, leitura bíblica, você tem que estar cheio de Deus, buscando ao Senhor, porque se ele te encontrar vazio, ele volta e volta com mais 7. 7 mais 1 já é problema. Na verdade, há quem diga que 7 é a simbologia, que são legiões de demônios que vêm. Uma legião é 6 mil. O corpo da pessoa, né? Meu Deus, aí você imagina, diz que vai ficar pior do que o primeiro estado 7 vezes. 7 vezes. Se a pessoa fumar um cigarro, vai fumar 7, um exemplo, né? Vou dizer, então aqui, gente, olha, tem muita pergunta. O tema é um tema muito sugestivo, né? E polêmico também, né? Muitas pessoas não concordam com esse nosso pensamento que nós estamos falando aqui para os irmãos, mas é a realidade. E aqueles que não concordam, você pode ver que ele está no quadro também, né, e não quer reconhecer o quadro que ele está vivendo. E assim, aqui nós não estamos mostrando só o lado espiritual como pastor, como cristão. Nós estamos mostrando um lado científico. Aqui são resultados aqui de pesquisa. Né? Por exemplo, tem gente que às vezes tem aumento de peso, não é porque a família... Você vai olhar na família dele, pessoas que não têm tendência nenhuma de engordar, mas por causa de uma doença, de uma depressão, de uma ansiedade. Eu conheci pessoas que não paravam de comer. Aí se você vai saber, foi uma decepção amorosa. Uma decepcionou lá no sentimental e agora a pessoa não tá nem aí, não se cuida, não faz, sabe, não arruma um cabelo mais, parece que parou a vida. Por exemplo, olha que a irmã Cássia falou ali, foi que nós acabamos de falar, ó. Pastor, eu acordo muitas vezes com muita angústia, olha aí. Olha aí. Com uma angústia, né, na verdade. Isso. Nó na garganta, choro do nada e me dá vontade de sair sem rumo. Olha aí, tá vendo? E muitas vezes tenho dores de cabeça sem explicação. Sintomas que vão, se não for cuidado, Kátia, vai criar um comportamento que pode gerar uma depressão e tudo que nós falamos aqui, que não vamos repetir, senão o tempo vai acabar. Olha, gente, nós temos uma agenda agora para atender às 18 horas. O pastor Zé vai estar numa igreja em outra cidade, longe daqui. Eu também vou pregar hoje. O Zé colocou eu na prova para pregar hoje numa igreja ali. Mas tá tão gostoso o assunto. Mas, né? Gente, tá gostoso. Eu vou daqui a pouco passar o canal do meu amigo Pastor Gisley. Todos os dias ele faz lives pelo Facebook. Olha, irmãos, tava lá hoje. É realmente uma bênção de Deus. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas olha, temos aqui uma outra pergunta. Vamos ver se a gente consegue responder aqui algumas perguntas, Pastor Gisley. Vamos. Porque o tempo é muito curto, né? Mas vamos ver aqui, vamos lá. A irmã Cássia não entendeu, né? A irmã deve buscar, né, pastor Zé, ajuda de um profissional na área, um psicólogo e também... Sim, um pastor, uma liderança, alguém para estar orando, uma cobertura espiritual para te acompanhar. Tem também o nosso apoio, se precisar, nós estamos, né? Pode nos procurar aí nas nossas redes sociais aí. E também, pastor Zé, a questão dela também está sempre na dependência do Espírito Santo. Isso. Como assim?
não se deixar se vencer por esses sintomas. Eu sei que não é fácil, mas você consegue, se você se esforçar, ter uma intimidade com Deus maior. Fazer um momento de oração, orar ali uns 30 minutos. Sim, coloca, né, um louvor, né? E fala com Deus lá no seu quarto. Não tem psicólogo maior, né, do que o próprio Espírito Santo. Você está dizendo que então a pessoa pode se curar desde que ela realmente coloque a vida no altar e busca o conhecimento na palavra e busca de verdade ali a presença do Espírito Santo, ela pode ser curada, como eu fui, irmão. Eu tinha 14 anos, eu era depressivo, posso dizer, ninguém sabe disso. A cama rodava comigo sozinha, eu não fui psicólogo. Mas eu sabia que existia algo ruim comigo. Por trás, né? Por trás. Eu fui lá, eu busquei a Deus, aceitei Jesus. Hoje vivo com Deus, vivo bem, faço minhas orações. Eu sei que o mal foi embora, entendeu? Então é como você falou, a opressão e depressão andam de mão dadas praticamente, sim, né? Sim. Vamos ver quem mandou uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Tem uma irmã que perguntou aqui antes da irmã aqui. Deixa eu ver. Olha, a irmã Dione também foi assaltada. Colocaram um revólver na cabeça. Olha aí, qual foi a sensação, irmã Dione? Como que... né, é até bom perguntar, porque às vezes eu já passei a irmã Dione também, né? O Johnny. Johnny, né? É o Johnny, né? Acho que era a irmã Dione, é a irmã Dione. E era bom a pessoa deixar e falar, não, também as 2 semanas posterior, como foi? Né? Eu ficava dentro de casa, porque eu pensava que quando eu via 2, 3, eu pensava que todo mundo ia me assaltar. Né? E isso já é aquele chipzinho que ativa lá na mente de alerta, né? Olha lá, trauma, tá vendo? É o que... né? Mas até hoje você não tem isso mais, não. Hoje tem alguma coisa assim. Não, isso ainda tem uma lembrança. Quando você vai no escuro assim, com o carro, sim, aí vem a questão da segurança. Opa, ali, não, eu não vou, né? Aí já fecha o vidro, já toma as medidas precativas, né? Ali, pra não. Nós fazemos de tudo, né? Tem que. Na época, meu carro também não tinha seguro, então hoje você tem que. Teve uma irmã aqui que contou, acho que foi a Esperança. Olha a Esperança Pancha lá da Holanda, né? Aqui conosco, passou muito rápido. Irmão, desculpa, vai pular muita pergunta, a gente não dá conta, né, de responder. Sinal que tá um tema bom, né? Tema bacana. O povo... Mas pastor Rodrigo, para a glória de Deus, é um assunto assim que nós temos que falar também, porque faz parte da igreja da atualidade. Muitas famílias estão sofrendo, né? Principalmente desemprego, fome, muitas doenças se desencadeando, né? Uma família sólida, uma família, todo mundo ali trabalhando, uma família equilibrada espiritualmente, uma família equilibrada financeiramente, ela vai bem. Quando tem um desequilíbrio dentro da família, alguém está doente, aí já começa, é uma luta para médico. Por exemplo, tem gente que vira tão escravo da doença, doeu o dedo aqui, me dá um remédio. Eu tenho 44 anos de idade, se você falar, pastor, você tomou aqueles remédios para dor de cabeça umas 10 vezes, eu falo para você que não tomei. Eu não sou daquele tipo de ficar tomando remédio. Tem gente que doeu a unha, vai lá e toma um remédio. Aí fica dependente, escravo do remédio. E você toma, às vezes, para uma dor aqui e desencadeia outro problema. Então nós temos que tomar muito cuidado. É o que eu falo, tem que ter equilíbrio, né? Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. E, por exemplo, ansiedade, calmar mais. Eu tenho uma palestra minha, pastor Rodrigo, que eu falo, gente, eu vou tratar a ansiedade de vocês com um pacote de bolacha. Olha, tem uma mulher que venceu ali, viu? Você pode continuar, depois eu te falo. Tenho uma palestra que eu ministro e eu peço o pessoal para levar um pacote de bolacha, cada um. E eu trato, aí eu falo, olha, uma agenda hoje, uma consulta no psicólogo hoje deve ser uns 300, 400 reais. E, né, eu acho que é. Né? Olha, eu nunca cheguei a ver porque eu falei para o pessoal, hoje vocês vão ter de graça aqui, só vai trazer um pacote de bolacha. E aí eu pego uma bolacha e coloco aqui, ó, na testa de cada um. E essa bolacha vai ter que chegar na língua de vocês sem colocar as mãos. É um tratamento para o ansioso. Olha aí. Porque o ansioso, ele não tem paciência, ele já vai pegar a bolacha e tacar, não é. Você tem que fazer ela chegar aqui, mexendo com o olho, mexendo, até ela chegar no cantinho da sua boca, até você conseguir pegar sem colocar as mãos. Por quê? Porque a ansiedade, a palavra do Senhor agora diz o quê? Não estejais inquietos com que haveis de comer, com que haveis de vestir. Porque as aves do campo não plantam, não têm celeiro e não cegam, e Deus alimenta. Quanto mais vale você? Então, forte, muito forte.
Eu posso dizer, uma coisa interessante é que, assim, a gente atende tanta pessoas que a gente acaba se tornando um psicólogo, né? Porque a gente, Sim. ó, 20 anos que a gente cuida de ovelha, né? Você sabe. Sim, na realidade, todo pastor é um psicólogo, às vezes sem diploma, mas ele é um psicólogo. E eu quero acreditar que daqui no mais tardar 5, 10 anos, eles vão começar a exigir nas nossas faculdades teológicas que o pastor faça um curso. Eu sou seminarista, eu sou formado em básico, médico, bacharel, especializei em liderança, né, liderança cristã, e fiz também o meu curso de liderança cristã na faculdade Pleroma, que é a maneira, os atos, o ouvir a pessoa, né? Isso é importante. Porque hoje em dia, gente, os pastores, os líderes são psicólogos. Nós escutamos pessoas diariamente. Eu falei que eu atendo 15, 20 pessoas todo dia no meu WhatsApp. Pessoas, e principalmente os maiores problemas. Não se espante. Os maiores problemas, sentimental e financeiro. Verdade. No curso que eu fiz também de bacharel, tem passaram a matéria de psicologia. Interessante. Realmente. Comportamento. Olha o que diz a irmã Esperança Pancha. Pastor Rodrigo, tive um sonho hoje. Entrou um homem no meu quarto e estava a dizer: eu vim pegar o seu corpo. É forte, hein? Eu tenho certeza que sim, é um demônio. Com certeza. Existe 2 demônios, né, pastor? Tem o sucubus e incubus. 2 demônios que trabalham na área... Perturbação do sono. Esses demônios, ele chega ali, né, e pratica atos lá. O incubus, se não me engano, é pro masculino, e o sucubus é pro feminino. Chega ali, sufoca a pessoa, né, e a pessoa acorda daquele jeito, fala: o que aconteceu comigo? Os demônios visitou a pessoa. Essa, na realidade, são guerra espiritual, né? É um momento de batalha espiritual. Quanto mais você, às vezes, tá se aproximando de Deus, a tendência, às vezes, se enfrenta, porque, na verdade, ele tá perdendo, né? Ele tá perdendo, então, já aconteceu comigo, já tive essa experiência que a irmã colocou aí, né? Até dele trancar a minha boca e falar assim, que se eu não ia gritar ninguém. Misericórdia. Né? É uma batalha, guerra espiritual, isso se chama guerra espiritual, viu, gente? E ela é existente, não menospreze, porque perturbação, por exemplo, perturbação com crianças, né? Criança não dorme direito, criança perde o sono, então existe espíritos malignos que atormentam a criança. Você tem que entender que nem tudo é enjoo da criança. Então, para você entender isso, você tem que estar conectado também no mundo espiritual, porque a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas espiritual, né? Mas o homem espiritual sim discerne as coisas espiritualmente. Tem uma irmã aqui que passou, acho que é a irmã Sandra, né, Sandra? Que disse que foi 6 vezes assaltada. 6 vezes, Cadê, meu irmã? Deus. Que passa muito rápido aqui, irmãos. Meu pai. 6 vezes, acho que foi que eu li. Sandra GM aqui, ó. É isso aqui, deixa eu ver. Olha lá. Não, 5, eu falei demais. Pastor, fui assaltada 5 vezes, terminei eu e meu filho no psicólogo. E depois apareceu lúpus. É uma doença. É uma doença, sim, é uma tá doença. vendo? Doença que acho que... Por causa do trauma. Causa inflamação, né? Nos tecidos da pessoa interna, nos órgãos. Sim. É muito grave. Tá vendo, irmão? O que fez um comportamento do humilhante? De uma situação desenvolveu, 5 vezes, desencadeou outra e a pessoa fica nesse loop aí, né? A loops. E tem cura? Tem. Mas aí precisa da ajuda do psicólogo. Aí o pastor tem que... Se o pastor for um pastor que tem experiência, uma bagagem já bacana, ele consegue auxiliar muito bem aí a Sandra e ela conseguir superar e ser até curar, porque para Deus nada é possível, né, pastor? Sim. Porque... É por isso que a gente deixa também um conselho, pastor Rodrigo, porque é bom você sempre, até em questão do pastor, gente, hoje em dia, eu deixo aqui uma orientação para você, tem questão, procura um pastor que você vê que tem capacidade, que realmente é instruído para aquilo. Porque hoje em dia, infelizmente, tá uma bagunça, qualquer um tá virando pastor e a gente vê a diferença no linguajar, no tratar, né? Por exemplo, se você pegar um pastor sem conhecimento, ele vai falar: é o Satanás que tá aí no céu, é o capeta, e tudo é capeta. Então, procura uma pessoa preparada, dotada de conhecimento, uma pessoa que tem respaldo para te dar uma palavra que vai te ajudar, não te destruir. Porque tem pessoas, por exemplo, no caso da irmã Sandra aí que passou, se pegar um camarada despreparado aí, acaba de matar ela. Exatamente, acaba de destruir. Acaba por causa de uma palavra, destrói. Olha, tá muito bom a live, gente, muito bacana, mas olha, o pastor tem compromisso agora, pra vocês dizerem. Ele vai fazer uma oração,
para abençoar o povo de Deus. E vamos marcar mais lives desse tipo. Sim, a gente remarca outra live pra gente fazer. Mas antes de fugir do tema, antes de fazer a oração, eu gostaria que o senhor agora trazesse, em poucas palavras, como que a pessoa que está vivendo tudo isso que nós falou hoje aqui, e ela tem receio de ir no médico, às vezes, o que ela tem que fazer para ela poder vencer a depressão e, claro, a opressão que pode estar junto. O que ela faz para vencer, pastor, quando a pessoa está com depressão e opressão junto, e aqueles que têm só a depressão? O primeiro passo é você se ver, se enxergar e ver a necessidade que eu preciso. Por exemplo, quando eu tô passado um pouquinho, né, no peso, eu me vejo. Aí você vai fazer um... Não é isso, aí eu vou me cuidar, eu me vejo. Então você primeiro precisa se ver. Qual é a necessidade? Né? Não, eu preciso sair desse quarto, eu preciso sair dessa situação, eu preciso estar no convívio. Solidão, a solidão, gente, ela é um espírito maligno que acaba com qualquer ser humano. Deus não fez o ser humano para viver na solidão. O ser humano, ele é carente do calor humano, de amizade. Por exemplo, quem vive sem amigo? Quem vive num mundo solidário? Ali sozinho, né? Ninguém tem estabilidade para viver trancado num quarto a vida toda. Embora que hoje tudo está levando, nós temos que atentar para isso também, que a tecnologia, a internet, hoje tudo leva, a pessoa fica ali, tem reportagens aí de pessoas que estão trancadas mesmo no quarto, e o mundo dela é aquela internet, ele senta naquele quarto ali, é um resto de comida ali, um trem jogado aqui, é uma bagunça. É uma bagunça total. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa está ali um ponto de desistir. E quando chega ao ponto final, aí chega a pessoa com o desejo de tirar a vida, que nós temos que tomar muito cuidado, né? Então nós temos que se ver, se veja você, olha no espelho, fala, eu tô bem, eu não tô, vou lá, corto o cabelo, arrumo a barba, arrumo os dentes, eu vou lá, vou fazer uma academia, eu vou sair, eu preciso ter coragem para vencer, porque eu preciso ter determinação. A palavra determinação, ela vem de duas verbetes, determinar e agir. Tem gente que até determina. Tô determinado, vou ser fit, mas não age. Quando aí que começa? Aí não vai funcionar. Então tem que determinar e agir. Se você determinar e ter ação, você vai estar dando o primeiro passo para a vitória e sair dessa vida em nome de Jesus. Você consegue, né, pastor Luiz? Você consegue. Olha, Josué Gonçalves estava lá hoje no canal dele. Uma bênção. Deus abençoe o pastor Josué. Vai estar conosco amanhã, às 17 horas. E amanhã, irmãos, vai ser uma live bem polêmica, irmão. Vamos falar sobre as questões que a igreja, gente, não passará pela grande tribulação. Por quê, pastor? Eu recebi aqui, irmãos, no vídeo de ontem, uma enxurrada de mensagem falando, pastor, isso não é verdade. A igreja vai passar pela tribulação. Irmão, pelo nossos estudos que nós temos, tem mais de 20 anos de estudo. Eu concluí, o pastor Luiz também acho que deve ter a mesma conclusão, que a igreja não passará pela grande tribulação. E amanhã, pastor Josué, junto comigo, vamos trazer aqui na Bíblia. Rasgando o verbo. Vamos rasgar o verbo amanhã aqui. Na Bíblia, como a igreja não vai passar pela grande tribulação, irmãos. De uma vez por toda amanhã, né, José? Amanhã. E, irmãos, hoje, infelizmente, Josué, a live não foi notificada. Por causa que eu compartilhei muita coisa na comunidade. E eu preciso que você, meus irmãos, você que está aí agora, compartilhe a live para que possa ranquear. Porque senão o YouTube vai jogar lá embaixo e acaba derrubando o alcance do canal. É uma prova. Posso dizer, fala um pouquinho aí do seu canal, das suas redes sociais, são muitas, né? Fala um pouquinho delas e já faz uma oração. Sim, hoje nós estamos dizendo assim, tem que atacar tudo. Tá aí para ser usado, tem TikTok, né? TikTok é Profeta Amigo Gisley. Nós temos o nosso canal do YouTube, Ministério Graça Fiel. É um canal muito pequeno, né? E esse canal já está aqui embaixo, aqui. Você que acessa lá aqui embaixo, o link está aqui na descrição. O canal é chamado, o pastor fala de novo aí o canal. Ministério Graça Fiel. Eu tenho o librelo aqui na página para o pessoal acompanhar aqui. Enquanto isso, pode falar da outra. Nós temos o nosso canal, né? Ministério Graça Fiel, onde nós temos aí um trabalho na área da libertação, cura e milagre. Não é de se espantar que vocês vão ver algumas coisas ali. Pode alguém ficar espantado, né? Que é questão da cura, libertação. E palavras também de autoajuda, né? Para
para pessoas que precisam, palavra de Deus, é claro. Então, Ministério Graça Fiel, e também temos o Facebook, Profeta Gisley Antunes, que fazemos... Profeta Gisley Antunes. Profeta Gisley Antunes, pelo Facebook, fazemos live, né, Clamor da Meia-Noite, oração, nós temos a oração das 5 horas da manhã, que é um programa, né, que Deus colocou no meu coração, principalmente para estar intercedendo pelas pessoas. Já tem 3 anos esse projeto Oração da Madrugada, e cada dia tá aparecendo mais soldado, né? Ó, Gisley com Y, viu? Isso. No final, tá? Profeta Gisley Antunes. Na verdade, irmãos, ele é mais, como é que fala? Assíduo no Facebook, tá? Você pode pôr Profeta Gisley Antunes, que vai aparecer ele lá. É uma bênção de Deus. E também se inscreva no canal aqui embaixo, no YouTube também, tá bom? E tem o Instagram também. Instagram também, qual que é o @PR Gisley. PR, sim. PR. Isso. @PR Gisley. Amém. Lá. Tem uma irmã que pediu livros, deixa eu ver aqui, livros? Quem foi que pediu o livro aqui? Pastor Rodrigo tem muitos livros, me oferece... Não, esses aqui não pode, irmã. São livros físicos, a gente usa aqui, não tem como, né? É uma benção. Pastor Gisley, faça então a oração para abençoar o povo de Deus. Eu quero agradecer a Deus, né, nessa tarde, louvar a Deus pela vida do pastor Rodrigo, todos vocês. Eu fico maravilhado, né? Olha, 130 pessoas, né? Então é sinal assim que as pessoas têm interesse de aprender, né? E é bom dizer também, gente, que isso aí também são sinais do fim dos tempos, né, pastor Rodrigo? Porque a Bíblia diz, Mateus 24, que peste, enfermidades, isso aí tá tudo ligado com a situação dos sinais dos fins dos tempos. Tá? Então nada tá fora da Bíblia, tudo que nós falamos está dentro da Bíblia. Então quero louvar a Deus pela vida do pastor Rodrigo, esse canal maravilhoso, todos vocês que estão aqui ao vivo, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, a família. Quero deixar um conselho para vocês: não desista. Não desista primeiro de você. Se você desistir de você, aí já acabou. Tá? Se olhe no espelho e fale: eu não vou desistir de você. Eu não desisto dos meus sonhos. Oh, glória. Não desista. Ainda que as pessoas não acreditem em você, ainda que as pessoas olhem para você e não acreditam, não dá nada para você, o importante é que Deus está de olho dizendo: vai que eu sou contigo. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Tá? Para mim é um prazer imenso estar aqui nesse canal, Povo de Deus, pastor Rodrigo. Aonde eu tenho passado, eu tenho falado para as pessoas escreverem. Ele fala mesmo. Tem um dia eu tava lá no TikTok, ele tava lá. O Kawhi, ele tava lá. No Facebook, né, Profeta Gisley Antunes, tava lá. No canal também, Graça Fiel, lá no Graça Fiel, tava lá, né? E nós estamos à disposição. Se alguém quiser pegar o nosso contato, nas redes sociais aí tem o nosso contato, pode chamar, tá bom? Só peça um pouquinho de paciência, né? Porque tem dia que a gente vai dormir aí 2 horas, 3 horas da manhã, e já levanta às 5 para fazer o propósito da oração. Nós temos um clamor da meia-noite, e às vezes tem o fixo, né? A oração da madrugada. Mas com certeza nós vamos dar um carinho para você, vamos dar uma atenção para você no WhatsApp. O WhatsApp não para, tá bom? Deus abençoe, um grande beijo no coração de todos vocês, tá? E uma bênção especial sobre a sua vida nessa tarde. Eu quero determinar que todo medo, toda opressão maligna, tá? E que toda raiz de enfermidade você seja curado e liberto em nome de Jesus. Deus abençoe. Olha, pastor Rodrigo Dias, a grande tribulação não é para os escolhidos do Senhor. É claro que não é, entendeu? Mas, livre, né? Mas só que, a Alice, o que é de comentários falando que a igreja vai passar por isso, que nós estamos ensinando errado, tudo mais. Gente, olha, só Deus. E a pessoa não tem um canal, né? Então abre um canal e fala que vai passar por grande tribulação, explica, né, meu? Mas escreve aquele texto, aí eu tenho que ficar removendo, ou senão eu tenho que ocultar, porque é difícil. Mas amanhã vai ser a live mais polêmica do canal, amanhã, eu acho, né? Amanhã nós vamos provar para A mais B que a igreja não passará pela grande tribulação. Não perca amanhã às 17 horas. Marca aí na sua agenda, 17 horas amanhã, tá certo? Muito bem, pastor Gisley, faça aquela oração para abençoar o povo de Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesta tarde maravilhosa, nesse encontro, meu Pai, por este canal Povo de Deus,
Eu quero abençoar os teus filhos, ó Deus, aqueles que entrou, aqueles que vão ser alcançados por esse vídeo. Que o Senhor, meu Pai, através do teu Espírito, ó Pai, possa sarar, possa curar e trazer entendimento e revelação da tua palavra e da tua vontade acerca desse assunto que foram tratado nesta tarde. Eu louvo ao Senhor, meu Pai, por esta oportunidade, pela vida do pastor Rodrigo e família e todos aqueles que estão acompanhando neste momento. Eu declaro a bênção do Senhor, a paz, a saúde e a prosperidade em nome de Jesus. Amém, Jesus. Lembrando, irmãos, que esse assunto é um tema que não se esgota nessa live, por isso que nós falamos aí de uma forma geral, né, pastor Gisei? Se nós fosse tratar, cada item que nós falou daria uma live praticamente. A noite toda. A gente resumiu tudo, irmãos, para você ter uma noção que há o mundo das trevas trabalhando em conjunto com o mundo da psique, né? Da psicomática também, né? Físico e espiritual. Então são três, né? Olha só. Físico, espiritual e também os demônios ajudando. Porque a Bíblia fala em 2 Pedro 5, 1 Pedro 5:8 que o diabo anda ao nosso derredor, procurando, bramando e buscando quem como leão. Então tem que tomar cuidado. Ele não está parado. Ainda bem que Salmos 34:7 diz o que lá? Que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e o livra de todo mal. Amém? Olha aqui tanto que é interessante esse. Na minha igreja, olha aí pra você ver, ó. Tá vendo tanto que é importante? Olha lá. Tem o psicanalista, né? Isso. Psicólogo, na verdade. Ele atende os irmãos uma vez por semana. Olha, se toda igreja tivesse um desse, né? E nós precisamos injetar, infelizmente é a questão do jovem, né? Nós precisamos injetar ânimo no nosso jovem para estudar, para nós termos aí, olha que benção. Eu, na minha visão, isso aí é uma benção para a igreja, ó, ter um psicanálise atendendo os irmãos, ajudando o lado psicológico dos irmãos. Isso aí é uma benção de Deus. Meu Deus. Parabéns, viu, irmão Lúcia Gonçalves? Deus te abençoe, tá? Muito bem, vamos embora, gente. Vamos embora que nosso tempo esgotou. Já zerou lá, zerou. A gente vai voltar amanhã, então de volta aí, irmãos, tá bom? E vamos tratando desses assuntos, né? Apesar que o canal é um canal sobre fim dos tempos, mas o assunto envolve fim dos tempos, tá? Hoje em dia, as doenças, né, psicomáticas estão um ranking aí maior no século XXI. Pessoas estão tendo esse tipo de doenças. O Brasil não está longe, né? Não está longe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão divinal do Espírito Santo esteja com todos vós, não só agora, mas para todo sempre. Todos digam amém. E lembrando, pastor Gisley, vai lembrar? Não vai saber não, né? Não. Que vocês moram no nosso coração e não pagam, pastor Gisley? Aluguel. Não paga aluguel. A irmã lá da Holanda fala, não pagas nenhum centavo. É uma bênção. Deus abençoe, meus queridos, e até a próxima. Meia-noite, nós temos oração, tá? Pix. Tem muita gente pedindo Pix. O que é isso? Pix é uma forma de você ajudar o canal, né, pastor Zirei? Deve ser aqui. Eu vou pôr aqui, ó. Tem aqui, ó. Você que pode semear uma semente no nosso canal. Aqui embaixo está o nosso Pix. Por quê? Irmãos, Deus abriu duas portas. Tem uma porta para nós irmos para os ribeirinhos lá. O senhor que abriu a porta para o Giovanni, né? Sim. E o pastor Zé falou que tem vários lugares lá que ainda precisam, né? A gente chegar lá para fazer o evangelismo e tudo mais. E é um lugar pobre, né, pastor Zé? Um lugar de pessoas que necessitam, crianças. E também há uma ponte que acabou de ser criada para a África. No mês de Moçambique, no mês de maio do ano que vem. Mas eu só posso fazer essas coisas, irmãos, ajudar e fazer a obra de Deus, se houver um fundo, né? Como é que a gente vai sair daqui? A gente não tem, não tem um amparato pelo governo, né? Então assim, a gente vive de doações, né? Teve uma irmã que mandou uma oferta para esse fim. Tá guardada, irmãos. Então, toda a oferta que você mandar para esse fim, escreva assim, aí tá o Pix. Esse Pix aqui também é meu Zap. Manda lá, fala, pastor, isso aqui é para missão. Eu vou guardar, irmãos, esse dinheiro para poder. Tem que tirar o passaporte e tudo mais. É uma burocracia, né? Sim. E para depois a gente poder. Deus falou. Programar, né? Deus falou comigo que eu ia ainda voar os 4 cantos do mundo, né? Então, se Deus falou, a profecia vai se cumprir. Então, se você que pode, faça isso. Faça uma semente para abençoar o canal, né? Posso dizer? Sim, é a importância, né? A melhor terra de se plantar é a obra de Deus. É um trabalho sério, você já conhece o canal, sabe? Eu deixo aí para você
que abra o seu coração, ajude mesmo, é para uma boa causa, né? Que é levar a palavra, que é ajudar pessoas, né? E eu tenho certeza que Deus não vai deixar de faltar, porque o altar não toma, o altar devolve. E a medida de Deus é 100 vezes mais para quem semeia. Então semeie na obra de Deus e Deus vai te recompensar. Fiquem todos com Deus. Obrigado, pastor Zé, mais uma vez. Deus te abençoe, viu? Ô, glória. Aleluia. Tchau, gente. Vamos liberar aqui a liberação da vinheta. Vamos lá. Tchau, tchau.